Hoje nós vamos falar sobre os fatores que podem impedir uma cirurgia plástica. Acompanhe o vídeo. Os principais fatores que podem impedir uma cirurgia plástica são as condições clínicas do paciente, como por exemplo, não estar no peso adequado para uma cirurgia, está fora do peso, condições como doenças crônicas não controladas, como por exemplo, pressão alta, diabetes, problemas de tireoide, que não estejam controladas com medicação. Pacientes controladas são aptas à cirurgia, mas aquelas que estão em início de tratamento ou ainda não estão com os parâmetros totalmente controlados, não estão aptos a realizar uma cirurgia. Por isso é muito importante o preparo pré-operatório. Outros fatores, obviamente, são condições clínicas agudas, como infecções de garganta, um resfriado ou uma alergia aguda. São fatores também que impedem uma cirurgia e necessitam de tratamento específico antes de poder operar. Também o uso de medicações crônicas, algumas medicações específicas, como por exemplo, corticoide, pacientes que têm doenças autoimunes ou inflamatórias crônicas que fazem uso de corticoide em doses altas, ou medicações para espinha, como por exemplo o Roacutan, são medicações que são contraindicadas para pacientes que pensam numa cirurgia eletiva. Agora, pacientes que tomam medicações para doenças crônicas que estão controlados e estáveis são pacientes aptos a operar, como pacientes que têm pressão alta controlada, diabetes controlada, problemas de tireoide controlados, são pacientes aptos para a cirurgia como um paciente normal. Outra condição que é incompatível com cirurgia é a gestação, obviamente, principalmente para uma cirurgia eletiva, é uma condição que é contraindicada para uma cirurgia plástica eletiva. Outras condições que podem contraindicar relativamente um procedimento é a situação em que a paciente não pode ter um pós-operatório ou cuidar de um pós-operatório de maneira adequada, como por exemplo um retorno precoce a um trabalho, alguma atividade pessoal, familiar ou mesmo de trabalho profissional que exija alguma dedicação específica da paciente ou esforço físico que ela não conseguirá cumprir com as recomendações específicas do pós-operatório, prejudicando o resultado da cirurgia, muitas vezes até colocando ela em risco. Então esse é um fator também que deve ser considerado para não haver surpresas no pós-operatório. Outro ponto importante a se considerar antes de uma cirurgia é avaliar a condição psicológica da paciente, se ela tem estrutura emocional para suportar todo o preparo, o procedimento e os cuidados de pós-operatório, bem como se ela terá suporte de família ou pessoas ao seu redor para colaborar nesse pós-operatório para que ele ocorra de maneira suave e adequada, sem transtornos ou intercorrências para o paciente, comprometendo ou levando a riscos ao próprio paciente. Todos esses fatores que foram comentados são sempre considerados durante uma consulta com o seu cirurgião plástico. Por isso é muito importante que você sempre entre em detalhes, conte suas condições com detalhes, porque muitas vezes o cirurgião também não consegue entender ou descobrir as suas condições pessoais, como por exemplo, seu estado emocional ou suas condições de recuperação pós-operatória. Então é muito importante que se passe isso com detalhe e informação para o seu cirurgião, que se considere isso na consulta, para que haja um planejamento adequado e que tenha o sucesso esperado no seu resultado da sua cirurgia.